Ora viva, ora viva. Daqui fala o Dr. Ned Fernando, formado na área de contabilidade e auditoria. Estamos aqui hoje para falar um pouco acerca do capital próprio, né? Capital próprio, o que é isso de capital próprio, de uma forma prática, dentro das organizações, quais são as regras de sua movimentação, quais são as fases de movimentação do capital próprio no âmbito de criação dentro das empresas, né? Então, nós vamos começar com o ponto único. O que é isso de capital próprio, né? Capital próprio, de uma forma mais prática, é o dinheiro que está na disposição, né, da empresa, mas que é dos sócios, ou seja, os sócios é que criaram a existência desse capital dentro da organização, quer no princípio da criação da empresa ou quer ao longo das atividades da empresa. Então, isso chama-se capital próprio. Para entendermos mais, vamos partir deste esquema, né? Vamos tomar que estamos no princípio de criação de uma empresa. Para a criação de uma empresa, né? Empresa ou projeto, precisamos de financiamentos. Os financiamentos de um projeto ou de uma empresa pode ser por via de duas estruturas. Pode ser por via de, por isso que chamam de estrutura de financiamento, né? Pode ser por via de fundos próprios ou fundos alheios. Fundos alheios, vamos lá só. Fundos alheios. Fundos alheios é o dinheiro que estará ou que está à disposição da empresa por falta de recursos próprios para alimentar o andamento ou a criação da nossa empresa. Nós recorremos a fundos alheios, ou dinheiro, ou material, ou ainda a força de trabalho que existe dentro da nossa empresa, que não é nosso, que vai ser usado e posteriormente será devolvido. Então, isso chama-se fundos alheios. Por que recorremos aos fundos alheios? Por causa da limitação dos recursos que nós temos. Tudo bem. Esses fundos alheios, de onde é que podem advir? Os fundos alheios podem advir de empréstimos bancários ou outros tipos de empréstimo. Por isso que se diz que é um dinheiro ou um recurso que está na nossa empresa ou projeto para ser usado, mas que depois será devolvido onde foi levantado. Certo. Fundos próprios. Fundos próprios é aquilo que já estava a explicar. Pode chamar capital próprio ou ainda fundos próprios, né? Fundos próprios é aquele dinheiro, aquela força do trabalho, aquele material que existe dentro da nossa organização, que é nosso ou que é dos proprietários, né? Proprietários, dos acionistas ou sócios, dependendo do tipo de empresa que foi criada, né? Então, como é que isso funciona? Por que existem essas duas vias, né, de financiamento das empresas ou projetos? É que os recursos são escassos. Os recursos são escassos. Um ponto inicial de financiamento de empresas e projetos são fundos próprios, né? Ou capital próprio, ou dinheiro próprio, material próprio, recursos próprios. Mas por esses recursos próprios serem escassos, nós recorremos já a fundos alheios para cobrir o financiamento da nossa empresa ou do nosso projeto. Tudo bem. Imaginemos que queramos criar uma empresa, que precisamos de 10.000 meticais. Para o projeto andar ou para a empresa ser criada, precisamos de 10.000. Ok, mas os sócios acionistas ou proprietários, né, eles apenas têm a possibilidade de ter 5.000 meticais.
Ok, temos 5 mil como fundo próprio, como capital próprio, que os sócios decidiram contribuir, que era metade ou outro a mais, mas nós temos 5 mil para financiar o nosso projeto. Ok, mas o nosso projeto precisa de 10 mil. 5 mil não basta. Então, esses 5 mil é a parte dos fundos próprios ou capital próprio. É o que se diz capital próprio dentro da organização, né? Capital próprio. Mas, como esses recursos estão limitados para financiar esse projeto, tendo os 5 mil, ainda vai nos faltar mais 5 mil. Daí que surge esta outra estrutura de financiamento chamados fundos alheios ou capitais alheios. Recorremos a isto. É aquele dinheiro que vamos fazer empréstimos bancários, né? Que vamos ter implicações financeiras que são os juros, né? Vamos devolver o capital que nós levamos e os juros. E outros tipos de empréstimo. Ok, o capital próprio também pode ser visto em algum momento como situação líquida, porque é aquele dinheiro, né, que é da empresa, né, fora das dívidas. Por isso que se faz situação líquida, se faz o quê? Ativo menos passivo. Então temos aí a situação líquida, temos aí a designação do capital próprio ou situação líquida. Também é considerado capital próprio. Então, do jeito geral, capital próprio, né? Capital próprio são fundos ou recursos ou material que é dos proprietários, sócios, acionistas, retirando todo aquele que é capital de dono, que não é da empresa. Então, esse capital pode ser visto no início de uma criação, na criação de uma empresa ou do projeto, ou ainda durante, né, a execução das atividades, porque durante a execução das atividades podemos ter déficit, né? Déficit de capital. Os sócios os sócios, acionistas proprietários, podem decidir contribuir mais dinheiro para reforçar o capital da empresa. Aí teremos capital próprio. Mas, se não for por essa via, recorremos a um outro empréstimo, já serão capitais alheios. Tudo bem? Então, era isso acerca do capital próprio. Acabei mexendo toda a estrutura, né, de financiamento. Estamos a dizer que projetos ou empresas podem ser financiados por duas vias. Ou por fundos próprios, né, que é capital próprio, que pode ser contribuído pelos sócios, acionistas ou proprietários, ou ainda pode ser financiado por fundos alheios, que pode advir do que? De empréstimos, né, bancários e outros. Tudo bem? Agora, vamos a um outro ponto essencial. Nós aqui, não esqueçam que nosso foco é capital próprio. Isso era para explicar apenas o que é capital próprio dentro da organização. Vamos lá ao nosso foco, que é também regras de movimentação do capital próprio dentro da empresa. Como é que deve? Quais são as regras segundo o nosso decreto 70, né? Segundo o nosso PGC, temos lá alguns capítulos, algumas normas que falam sobre a regra de movimentação dessa conta. Como é que essa conta se comporta, né, ao ser movimentada. Agora estamos para falar do débito e o crédito, né? Vamos lá. Temos essa estrutura. Essa estrutura aqui vai representar um esquema, né? Um esquema ou razonete. Do outro lado aqui temos o lado do débito, do outro lado temos o lado de crédito, e no meio temos a classe, né? A classe 5, porque o capital próprio, só vamos frisar mais um pouco, o capital próprio no nosso código de contas estamos a falar da classe 5, que vai partir da classe 5, que temos o 5.1, que é capital social, até os resultados transitados, que é 5.9, né? Temos isso aqui. Ok, mas como é que vão se comportar essas contas perante as operações que vão sendo realizadas pela empresa? Tudo bem, essas contas, elas vão debitar, né? Vão debitar pelas diminuições, né? Vão debitar pelas diminuições ou saídas, né? Diminuir ou
saídas ou ainda retiradas. Quando o capital próprio diminui, quando há uma operação que culmina com a diminuição do capital próprio, então teremos um débito. Essa conta vai debitar pelo valor da diminuição ou saída. Mas, em contrapartida, essas contas, né, essa classe, vai creditar para os saldos iniciais. O que são saldos iniciais? Quando nós terminamos um período, né, e começamos outro período, claramente certas contas ficam com saldos. Então, aquele saldo inicial, que vamos iniciar com ele outro período, né? Outro período chama-se saldos iniciais, e com esses saldos iniciais, essas contas vão creditar. Estamos a querer dizer que esses saldos serão escritos no lado do crédito. E também vão creditar pelos aumentos. Quanto estamos nas operações que vão aumentar o capital próprio, então esse capital próprio vai creditar. Então, essa é a regra de movimentação do capital próprio, né? Claramente que essas contas vão creditar em contrapartida de outras contas. Não existe um lançamento só com uma conta, né? Então, é isso. Vamos agora às fases, né? Ou a contabilização do capital próprio nas sociedades. Aqui eu vou mencionar duas sociedades clássicas, né? Duas sociedades clássicas de referências. Estou a falar de LDA e SA. LDA estamos a falar de sociedades por cotas e SA, sociedade anônima. Para já, vamos falar aqui das sociedades anônimas, né? Nas sociedades anônimas, a fase de introdução do capital próprio tem 3 fases, né? Quando nós legalizamos a empresa, todos aqueles documentos de legalização, reserva de nome, registro definitivo, NUID da empresa, depois vamos ter o alvará, e depois vamos ter o início da atividade, vamos ter toda aquela legalização, toda aquela documentação do município. E lá no registro definitivo é onde vai se colocar o capital social da empresa. O capital que a empresa ou que os sócios decidem contribuir antes de recorrer. Aquele capital que os sócios dizem que, como aqui estamos a falar de sociedade anônima, vamos falar de acionistas. Aquele capital que os acionistas decidem contribuir, né? Os acionistas fundadores, né? Aqui serão acionistas fundadores, proprietários, que vão decidir contribuir. Ou ainda as ações que estão sendo colocadas à venda no mercado, né? Temos 3 fases para a entrada de ações dentro de uma sociedade anônima. Agora, na sociedade anônima temos 3 fases. Temos a primeira fase, que é a fase de emissão. Nesta fase é a fase em que as ações são colocadas à disposição do mercado. Ou, para uma empresa iniciante, é a fase em que as ações vão sendo registradas, que existe uma certa quantidade de ações a um certo valor de venda. As ações, elas têm valor, por isso que em algum momento o valor das ações cai ou ainda pode subir, dependendo das situações macros ou micro da situação do país. Tudo bem. Temos aqui essa primeira fase. Essa primeira fase vai merecer o seu objeto de registro, que vai ser explicado depois deste slide. Mas aqui era apenas para ilustrar quais são as fases de registro do capital nas sociedades anônimas, porque essas fases são diferentes com a sociedade por cota. Agora vamos tratar das sociedades anônimas, depois vamos nas sociedades por cotas. Agora temos a fase de emissão, que é a fase onde as ações são colocadas à disposição no mercado para serem vendidas. Elas são mostradas ao público, né? Uma certa quantidade, a um certo preço, para serem vendidas. Depois, quando aparece alguém interessado, uma empresa ou podemos dizer uma pessoa física ou jurídica interessado nessas ações,
Aí já passamos para a fase de subscrição, que é naquela fase em que aparece um cliente, né? Alguém que está interessado num certo ou numa certa quantidade de ações que estão lá. Ele diz: eu vou precisar de tantas ações, né? O custo já está lá. Ele já está a se comprometer que eu vou precisar de tantas ações. Ele já ali torna-se um devedor nesse caso. Vai se tornar um devedor. É uma situação que vamos explicar depois, só estou a adiantar aqui. Vai se tornar um devedor naquele momento. Ele está se a comprometer de que vai pagar uma certa quantidade de ações. Daquelas ações que foram emitidas naquela fase de emissão, ele aparece e diz: eu preciso de, por exemplo, 1.500 ações dessas que estão sendo vendidas. Então vai-se fazer esse registro também de 1.500 ações, onde esse acionista já torna-se acionista, ele compromete-se a pagar. Depois, vamos a terceira fase, que é a fase da realização, ou simplesmente libertação. A fase da realização é a fase em que o acionista decide pagar a quantidade das ações que ele se comprometeu a pagar, né? Essa realização pode ser acima de par quando ele faz o pagamento acima do valor ou do custo das ações. E temos a par quando faz realmente no valor em que foi acordado. E abaixo de par quando paga uma parte ou paga a um valor abaixo daquilo que foi acordado. Tudo bem. Então essas aqui são as fases, né, de construção do capital, né, dentro de uma sociedade anônima. Temos aí 3 fases. Ok, o que acontece em cada esta fase, né? Temos a fase de emissão. Aqui já estamos a contabilização no sentido verdadeiro. Contabilização. No outro slide estávamos a falar do que acontece em cada fase. Emissão. Quando as ações são colocadas à disposição do mercado para serem vendidas, deve-se fazer o seguinte registro. Vamos debitar, ou vai-se fazer pelo registro do débito da conta 1.32, que são outros instrumentos financeiros, porque ações são instrumentos financeiros. Mas esses instrumentos financeiros são detidos para venda. Ora, estão na empresa para a venda, ou simplesmente para a negociação. É o que vai aparecer no vosso código de conta. Então, vamos debitar essa conta por número de ações que estão lá a ser vendidas, o total das ações que estão sendo colocadas à disposição do mercado, e em contrapartida da conta do capital próprio acreditar. Já estamos a seguir aquela regra ali. Estamos a aumentar o capital próprio, claramente vai creditar. Se voltar no slide anterior, vai entender um pouco sobre a regra de movimentação dessa conta. Tudo bem. É exatamente isso. Na fase de emissão, apenas é este lançamento que deve ser feito. Vai ser feito pelo débito da conta de outros instrumentos financeiros detidos para venda, que é 1.32, e pelo crédito do 5.1, que é de capital social. E passamos para a subscrição, que é naquela fase onde aparece o comprador, né? Aparece alguém interessado e compra uma certa quantidade de ações, todas ações ou uma certa quantidade, né? Querendo dizer. Então, nessa parte de subscrição é onde vai ser feito pelo débito dos devedores, sócios, acionistas ou proprietários. Então, vai ser feito pelo débito da conta 454, né? Vão ali confirmar no vosso código de conta, né? Vai ser por esse débito. Por aqui vamos debitar o número de ações, a quantidade de ações que o cliente ou o sócio decidiu adquirir, o acionista decidiu adquirir naquele momento, né? Tudo bem? Pelo crédito, o quê? Dos outros instrumentos financeiros detidos para venda, é onde estavam registrados o quê? As ações. Então, vamos creditar aqui o número de ações, né, que vão ser adquiridos ou que
que este devedor decida adquirir ou se compromete a adquirir nesta conta de 1.32, que são outros instrumentos detidos para venda. Na fase de realização, que eu já disse, é na fase de recebimento do valor, né? Da aquisição, né? Porque na fase de subscrição ele só se compromete, ele não está a pagar, não está a meter nenhum valor. Só estamos a registrar que existe o sócio X ou acionista XX que vai se comprometer em pagar certa quantidade de ações. E na fase da realização já temos o débito da nossa disponibilidade, né? Pelo crédito, né? Do devedor, nesse caso. Do devedor, sócio acionista, pela realização do valor que vai pagar por ter adquirido as ações, né, daquela organização. Então, essas são as fases, né, de constituição do capital nas sociedades anônimas, as fases e o seu registro, né? As contas a serem movimentadas e como é que se comportam essas contas. Tudo bem, vamos passar para um outro tipo de sociedade. LDA, Sociedade Anônima. Quais são as fases? As fases da Sociedade Anônima são essas. Sociedades por cotas, aliás. São essas. A sociedade por cotas só tem duas fases. Isso porque ela não emite ações. Não espera. Aqui partimos de decisão de duas ou mais pessoas que decidem constituir uma empresa, né? E ao decidirem constituir uma empresa, claramente vão decidir qual é o capital que eles têm. Na decisão do capital que eles têm, claramente estarão a se comprometer. Por isso que teremos aqui nessa nossa contra outros devedores ou subscritores de capital, né? Teremos outros devedores. Agora, o que vai acontecer na subscrição? Na subscrição é naquela fase em que dois ou mais, vamos lá, exemplo, dois sócios, eles se comprometem a tirar uma parte do valor do capital próprio. Ele diz que, eu, na empresa que vamos criar, vou tirar 5 mil, o outro vai tirar 10 mil, né? Então, se comprometer, é a fase do compromisso. Ou ainda pode dizer, eu vou tirar um carro, outro pode dizer, vou tirar 50 mil, se forem 3, outro pode dizer, eu vou entrar com trabalho. Terá que se registrar. Tudo isso vai merecer um campo de registro. Tudo bem? Depois do compromisso, né, de cada sócio, nesse caso, depois desse compromisso em que cada um diz vai tirar o quê? Para constituir o capital próprio, chega a fase do quê? Da realização. Essa fase também da libertação da realização também pode ser feito por 3 maneiras, né? Acima do par, abaixo do par ou a par, né? Acima do par, quando os sócios vão tirar mais daquilo que combinaram. Ao par, quando tiram exatamente aquilo que combinaram. Abaixo do par, quando tiram abaixo daquilo que se combinou, né? Então, nessas duas fases também existem registros a serem feitos, consoante o acordo que vai sendo feito. Vamos lá. Qual é o registro a ser feito em cada fase? Subscrição de capital. A subscrição do capital vai ser feito por débito dos outros debitores, outros devedores, subscritores do capital. 452, esta aqui é a conta, né? E pelo crédito da 5.1, capital social, né? Então, esse aqui é o lançamento que vai ser feito no âmbito de subscrição. Aqui vamos também verificar o caso de a empresa ser privada, do ramo privado, ou ser do ramo público. Tem lá as subcontas específicas no vosso código que vão procurar e colocar, mas estamos a falar aqui de uma forma genérica, né? Uma forma genérica.
descentralizada. Então, vocês aqui podem procurar aí e ver. E também temos o caso de criarmos subconta para cada sócio, para ilustrarmos o que cada sócio se comprometeu em tirar e o que cada sócio pagou. Isso é necessário para que a contabilidade seja bem explícita. Tudo bem? Então, vamos na fase de libertação ou realização. O passo é o mesmo. Vai ser feito por via de débito da nossa disponibilidade e crédito dos devedores, dos outros devedores, subscritores de capital, 452, né? Vamos especificar naquele momento em que nós vamos saber se essa aqui é uma empresa privada ou pública e acima dessas contas vamos criar as subcontas que vão identificar cada sócio. Então, essas aqui são as fases de construção de capital dentro das organizações, né? Essas são as fases. O que podem fazer já é seguir essa explicação. Acredito que perceberam o que é isso de capital próprio, quais são as fases de construção de capital próprio, de acordo com o tipo de sociedade, né? Com o tipo de sociedade, e em cada fase quais são os lançamentos a serem feitos, quais são as contas a serem mexidas e como é que pode movimentar essa conta de capital, né, próprio. Então, feito isso, tendo algum exercício que resolvemos ou que vocês tenham um exercício novo que não tenham entendido, é só dizer, só dar um comentário, dizer ou mandar uma mensagem que eu vou elaborar um slide aqui a explicar a resolução do exercício. Então, estamos juntos.